Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Nessa aula falaremos sobre finanças comportamentais, muito importante. Essa aula eu vou dividir em duas, tá? Na primeira aula só vai assistir quem é CPA 10 e CPA 20. Se você é aluno do CEA, irá assistir as duas aulas, porque tem algumas heurísticas e alguns vieses a mais que são cobrados apenas no CEA. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as finanças comportamentais. É bem legal essa aula. As finanças comportamentais traz uma perspectiva de como a gente toma decisões na nossa vida. Principalmente aqui, né, voltada para as certificações, como que a gente toma decisões no nosso dia a dia como investidor. Você provavelmente já comprou alguma coisa por impulso, não já? Já olhou aquela camisa, ou aquele vestido, ou alguma roupa que você nem precisava, seu armário está cheio de roupa, cheio de sapato, você olha e compra justamente porque está tomando algumas atitudes por impulso. E se fosse pensar racionalmente, você não compraria aquela roupa. Você, como investidor, provavelmente já comprou determinada ação, comprou determinado produto, porque estava na moda, porque todo mundo estava comprando. Lembra quando estava todo mundo falando de Nubank? Todo mundo querendo ser sócio do Nubank? Às vezes você não sabia nem o que era ser sócio de uma empresa, não sabia nem que era uma BDR, uma ADR. E estava comprando ali as ações do Nubank sem saber o porquê. Só porque todo mundo estava comprando. Mesma coisa, aquele efeito manada de Bitcoin, todo mundo comprando, vamos comprar Bitcoin, todo mundo... E por que você está comprando? Será que é porque você quer mesmo ou porque está todo mundo comprando? Porque você só está olhando para o lado das pessoas ganhando dinheiro. E não está olhando para o lado das pessoas perdendo dinheiro. Né? Outra coisa muito comum, alugar uma casa ou comprar uma casa própria? O que é melhor? Às vezes você tem o sonho da casa própria, mas se você parar e pensar racionalmente, alugar uma casa é mais vantajoso financeiramente para você do que comprar uma casa própria. Então, isso tudo aqui está voltado para as finanças comportamentais e é tudo isso que nós vamos ver nessa aula. Então, as finanças comportamentais visam entender as decisões que as pessoas tomam a partir da própria estrutura de comportamento humano, das suas motivações e, de modo geral, da psicologia. Dentro do estudo dessa psicologia financeira, né, nós temos as finanças tradicionais e as finanças comportamentais. Nesse campo aqui de finanças tradicionais, eles afirmam que todos os investidores pensam e agem racionalmente. Eles vão tomar atitudes sempre pensando no racional. Eles vão levar em consideração, lá mesmo na raiz do negócio, eles vão levar em consideração a relação risco-retorno certinho. Para determinado risco, eles querem determinado retorno. Eles não vão colocar o emocional, eles não vão colocar o impulso na tomada de decisão. E eles processam sempre corretamente e dispõem das mesmas informações. Eles têm informações super completas na hora de tomar uma decisão. Tá? Então ele dispõe de todas as informações necessárias para tomar sempre as decisões corretas. Nas finanças comportamentais é o contrário, né? Nem sempre agem racionalmente, porque eles estão envolvidos sempre com vieses e heurísticas, que são atalhos e gatilhos mentais que vão interferir na tomada de decisão desse investidor. Tá? Então eles vão sempre ignorar os riscos, vão tomar algumas decisões por impulso, digamos assim. Então, pessoal, vamos falar nessa aula sobre heurísticas e vieses, que são atalhos mentais que vão orientar o julgamento e a avaliação dos investidores na hora de tomar uma determinada decisão. Tá? No entanto, o uso desses atalhos também pode conduzir a erros sistemáticos e falhas que pode causar nas decisões, pode causar impactos negativos nas decisões dos investidores. Então, muitas das vezes, as decisões que você toma baseadas nos seus gatilhos mentais podem te causar prejuízos financeiros. Então, é isso que nós veremos nessa aula. Falaremos sobre disponibilidade, aversão à perda, efeito framing ou de estruturação, ancoragem e representatividade. Vamos começar falando sobre a heurística da ancoragem. Todas essas heurísticas aqui caem na sua prova, tá? Heurística da ancoragem é um atalho mental, segundo o nosso cérebro se ancora em outras informações e números para julgar determinada situação, baseada em uma informação prévia que o investidor tomou como regra, como verdade. Então, o investidor, nesse caso, ele vai se ancorar a um determinado preço, ele vai se ancorar numa informação e, baseado nessa informação, ele vai tomar essa decisão. Por exemplo, a empresa X deve valer R$50, porque as ações de uma empresa do mesmo setor estão valendo R$50. Então, só porque as ações do Nubank, por exemplo, que é um banco digital,
que tem uma estrutura parecida com o Banco Inter, não significa que se as ações do Banco Nubank estão valendo R$50, as ações do Banco Inter devem valer R$50. Às vezes ela está valendo 30, aí você, por conta desse viés, compra as ações porque acha que ela deve valer 50. Tá? Outra coisa, só vou vender dólar se bater R$6. Veja, eu estou ancorado num preço. Eu me ancorei a R$6 e eu tenho isso como verdade. Que se o dólar bater R$6, que pra mim, na minha cabeça, por algum motivo, R$6 é o valor que eu coloquei na minha cabeça, é um valor bom pra venda do dólar. Tá? Então veja, é sempre ancorado a algum preço. E eu tomo decisões baseadas nisso. A bolsa está boa para comprar quando voltar aos 70 mil pontos. Bom, baseado em que você tem esses 70 mil pontos? Né? Às vezes você nem sabe. Às vezes você ouviu falar que é barato, ou alguém te falou que é barato, e você está tomando decisão baseada nesses 70 mil pontos aqui. Então, a heurística da ancoragem, por isso que eu coloquei essa âncora aqui, ela está sempre ancorada em algum determinado preço. E a partir disso, eu tomo uma decisão que muitas vezes pode ser errada. Tá? Outra heurística muito importante comportamental é a heurística da disponibilidade. A premissa da heurística da disponibilidade é muito simples. Quanto mais rapidamente você é capaz de se lembrar de alguma coisa, de algum exemplo, de algum acontecimento, mais frequente ou provável ele é. Bom, aqui, quando eu falo de disponibilidade, é quando alguma coisa está disponível. Aqui, ó, quando mais rapidamente existe um gatilho mental na sua cabeça que rapidamente você se lembra de alguma coisa. Então, algum fato recente que aconteceu, alguma notícia que você viu no jornal, ou alguém que te falou de alguma coisa recentemente, algum amigo que você viu no Instagram, viu numa rede social, e por conta daquilo que você viu, isso faz com que aquela notícia, aquele aviso, faça você tomar decisões. Então, são decisões influenciadas por eventos recentes. Muita atenção aqui, porque nós vamos falar de representatividades, que são eventos do passado. Um passado longo. Aqui é um passado recente. Coisa que aconteceu agora. Vamos supor, você acabou de ver na notícia que... Acabou de ligar a televisão e viu que a Petrobras está envolvida num caso de corrupção. Só que hoje você ia comprar ações da Petrobras. E por conta disso... Mesmo que a Petrobras ainda é suspeita, ainda nem foi o caso a julgamento, ainda nem é verdade essa notícia, você deixa de comprar a ação da Petrobras por conta dessa notícia. Tá? Então, é um processo decisório baseado na facilidade com que as ocorrências vêm na mente. Então, falou em Petrobras, primeira coisa que você lembra, caramba, corrupção. Você não lembra daquela análise da ação da empresa que você fez, né? Você analisou o balanço, você analisou os números, a receita, o lucro e viu que era uma baita empresa para investir. Mas não vai investir justamente porque o gatilho mental de disponibilidade foi ativado. Então, ó, vou comprar Vale. Vi ontem que a empresa bateu recorde de lucro. Tá, mas bateu recorde de lucro. E aí? Será mesmo que vale a pena investir agora, já que ela tá mais cara? Né? Então eu vou comprar Vale porque ontem falaram que é boa, porque um amigo meu falou que é bom. Vou vender minhas ações da Petrobras. Vi recentemente no jornal que estão envolvidas em casos de corrupção. Outra coisa. As ações de uma determinada companhia começam a se valorizar e de repente todas as mídias de investimentos estão falando sobre elas, né? E aí isso influencia você a comprar as ações dessa empresa. Um avião caiu ontem com 300 a bordo. Não vou mais viajar de avião. Bom, você pegou um fato que aconteceu ontem, que foi a queda de um avião com 300 pessoas a bordo, e passou a ter medo de andar de avião. Sendo que o avião, se você pensar racionalmente, é o modo de transporte mais seguro que existe. O que perde pro avião é só o elevador, tá? Só o elevador é mais seguro que o avião. E estatisticamente comprovado isso. Não sou eu, Lucas, que estou falando. Isso é comprovado. Tá? Existem mais mortes de carro, existem mais mortes de bicicleta, você andando a pé, do que de avião. Né? A relação de número de voos para o número de mortes, relação de número de carros para o número de mortes. Tá? Então, a gente acaba criando gatilhos mentais na nossa cabeça, vindo do nada, ou então vindo de notícias e vindo da disponibilidade, justamente da heurística da disponibilidade. Outra heurística muito importante é a heurística da representatividade. A heurística da representatividade acredita que eventos passados ou estereótipos terão sempre o mesmo padrão para o futuro. É algo cultural. Julgam os eventos pela sua aparência e semelhança.
Bom, aqui é um pouquinho parecido com disponibilidade, então, inclusive, acontece essa confusão entre os alunos, mas lembre, disponibilidade é algo recente. Representatividade é alguma coisa mais antiga, mais lá do passado, que já está vinculado, que já está entranhado culturalmente, já que foi criado um estereótipo por conta disso. E um exemplo está aqui. Eu não gosto de ações, já vi muita gente perdendo dinheiro no mercado. Bom, durante anos, durante a sua vida inteira, você já viu gente perdendo dinheiro com ações. E por conta disso, não vai comprar ações. Por conta disso, você não gosta de ações. Meu pai sempre falou bem da Petrobras, então por isso eu vou comprar ações da Petrobras. Então não é algo que você viu na notícia, não é uma decisão que você está tomando por conta de algum fato recente. Isso é disponibilidade. A representatividade é alguma coisa que vem, há muito tempo criando, estruturando esse pensamento na sua cabeça, tá? É algo que representa muito para você. Então não compre imóveis desde a crise imobiliária. Da última vez que eu li sobre investimentos, a Ambev era uma das ações mais sólidas. Decisão: investir na Ambev. O meu filho quer fazer uma tatuagem. Da última vez que alguém assim tentou uma vaga na minha área, não passou nem da entrevista. Então você começa a relacionar as coisas, né? Por conta de passados, por conta de estereótipos formados. Então, por conta da pessoa fazer uma tatuagem, em pleno século XXI ela não vai conseguir emprego. É diferente. Na época da sua mãe, da sua avó, lá antigamente não podia nem fazer tatuagem, porque isso daí você não conseguia emprego. Hoje em dia até tem alguns tipos específicos, né? Mas é muito mais comum você fazer tatuagem e isso não impactar na hora de você arrumar emprego, tá? Outra coisa, pessoal, temos mais heurísticas, viés, aversão à perda. Nesse viés de aversão à perda, eu costumo dizer que o investidor ele é orgulhoso e ansioso. Ele tem a tendência de manter posições perdedoras e se desfazer rapidamente de posições vencedoras. Como assim? Não entendi. Olha só, é aquele cara que não consegue vender as ações. Ele compra as ações dele, ele vê que as ações tá caindo, e ele fala, não, tá mais barato, vou comprar mais. E ele vai colocando dinheiro e a ação caindo. Quando ele vê, ele já tá no fundo do poço. O famoso médio para trás. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é aquele cara que faz médio para trás. E aquele cara que faz médio para trás é aquele cara que tem a aversão à perda. Ele tem medo de perder. Quando a ação despenca, ele não respeita o stop, né? Ele vai comprando mais. E quando a ação vem a dar resultados positivos, ao invés dele manter as ações para ter mais resultados positivos, ele vende as ações, tá? Então, é aquele cara que perde mais do que ganha. Um exemplo aqui, vamos supor, eu comprei as minhas ações, comprei a ação da Petrobras a R$35. Com o tempo, as ações da Petrobras oscilou e tal, e começou a cair. Foi para 30. Chegou a 30, eu falei assim, poxa, vou comprar mais um pouquinho aqui porque acho que ela vai subir. Só que quando você fez a sua gestão de risco, quando você fez seu planejamento de risco, você viu que quando a ação chegasse a R$28, você teria que vender, né? Então, vamos lá, fica atento, ela já está a R$30. Então, vamos lá. Foi caindo, chegou a 28. Putz, vou ter que vender minhas ações. Racionalmente seria isso, mas na cabeça dele, ele coloca, não, tá barato, vou comprar mais. E a ação vem caindo. E aí, ele acaba se afundando. Ao contrário, quando a ação está subindo, deixa eu apagar aqui, a ação está R$35, né? Quando a ação está subindo e tem um potencial, quando você faz a análise técnica dessa ação, ela tem um potencial, ela tem um alvo de chegar até R$50. Só que você é ansioso. E quando chega a 40, ao invés de você esperar até chegar a 50, você já está vendendo. E você se desfaz dessa posição e realiza lucro, tá? Então, realiza os lucros e não acompanha o movimento. É aquele orgulhoso, porque mantém as posições perdedoras, e ansioso, porque se desfaz rapidamente das posições vencedoras. Beleza? Essas são, acredito que... tem mais uma. Efeito framing. É a última, pessoal, prometo. Efeito framing é mais uma das heurísticas comportamentais, uns vieses comportamentais, também conhecida como efeito de estruturação. Pode cair na sua prova também, como efeito de estruturação. E aí eu te pergunto, esse copo aí, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Me responde. Tanto faz, né? Ele está meio cheio e meio vazio, depende do ponto de vista. E é justamente a partir disso que a gente consegue entender o efeito framing,
que nada mais é do que o fato da escolha da pessoa ser influenciada pela forma como o problema é apresentado, pela forma como o problema é expresso. Então, o efeito framing, chamado de efeito de enquadramento ou estruturação, se refere ao fato que a escolha é influenciada pela forma como o problema é expresso. Muitas vezes, as pessoas são influenciadas pelo formato do problema. Assim, elas acabam respondendo de formas diferentes, dependendo de como este problema foi apresentado. Exemplo, sua carteira tem 70% de chance de dar lucro. Beleza, minha carteira tem 70% de chance de dar lucro. Mas, por outro lado, minha carteira tem 30% de te dar perdas. Se eu chego e falo para você que a sua carteira tem 30% de dar perdas, e eu chego e falo para o outro lá, nossa, sua carteira tem 70% de dar lucro. Eu estou apresentando a mesma informação para duas pessoas diferentes e é provável que uma fique feliz com esse 70% de chance de dar lucro e a outra fique triste porque ele tem 30% de ter perdas. Outro exemplo aqui interessante. 95% das pessoas que tomam esse remédio sobrevivem. A cada 100 pessoas que tomam esse remédio, 5 morrem. Então, se eu falo para uma pessoa, olha só, toma esse remédio porque 95% das pessoas que tomam esse remédio sobrevivem. É uma chance muito grande de sobreviver. E eu chego e falo assim para outra pessoa, ó, a cada 100 pessoas que tomam esse remédio, 5 estão morrendo. Você já fica com receio, você já fica com medo. E aí você não toma esse remédio, enquanto o outro vai tomar com a esperança de sobreviver, né? Então, de acordo com a forma de apresentar os problemas, eu tomo uma determinada decisão. E isso acontece nos mundos dos investimentos também. Então, aqui, percebe que as duas opções são iguais. Essas são as heurísticas que vão cair na sua prova. Muito importante vocês saberem quais são os tipos de heurísticas e praticar com os exercícios. Como cai na prova? Determinado investidor coloca uma ordem de compra de uma determinada ação no home broker. Porém, ele se recorda que há pouco tempo atrás leu em uma notícia do jornal com suspeitas de fraude na contabilidade da empresa e, dessa forma, cancela a ordem de compra. É possível afirmar que mais claramente está sendo observada a heurística de julgamento conhecida por armadilha de confirmação, a gente nem falou, né? Isso daqui não cai nem em CPA 20, nem em CPA 10, só lá no CEA. Nós vamos falar sobre armadilha de confirmação na próxima aula. Aversão à perda. Aversão à perda é aquele que, orgulhoso e ansioso, né? Ele se desfaz rapidamente de operações vencedoras e mantém as posições perdedoras. Não foi o caso aqui. Aqui ele leu uma notícia no jornal e cancelou a ordem de compra. Então foi algo que estava disponível para ele recentemente. E por isso é disponibilidade. Tá? Letra D, a resposta da nossa questão. E não representatividade, que é algo que está enraizado culturalmente, criou um estereótipo há muito tempo atrás, né? Disponibilidade é algo recente. Fechamos aí mais uma aula, pessoal. Vejo vocês na próxima. Bons estudos e até mais. I will do it for